Olá, queridos alunos, aqui é a professora Natália Pavilic e essa é a nossa videoaula sobre a pré-história. Tá? Lembrando que o tema pré-história vai ser dividido em duas videoaulas. Então, ela é o maior período da nossa história. Ela tem seu início lá por volta de 2,5 milhões de anos atrás, com o surgimento dos primeiros hominídeos que podiam criar artefatos, que tinham a habilidade de criar artefatos com as mãos. E ela tem o seu fim lá por volta do ano de 4000 a.C., com a invenção da escrita, tá? Lá pelos sumérios na região da Mesopotâmia. Por que existe esse marco histórico, tá? Porque até o século XX os historiadores não consideravam que, ou seja, eles consideravam que a história só poderia ser estudada através de documentos escritos, tá? Mas, como a gente viu, existem as fontes históricas materiais e imateriais. Então, depois que eles começaram a classificar essas fontes históricas, eles começaram a ver que a história não dependia só de escritos, tá? Então, é um certo preconceito que eles tinham com a história da pré-história, que eles consideravam pré-história, antes da história propriamente dita. Tá, mas se eles não deixaram nada escrito, como a gente sabe o que aconteceu lá na pré-história, né? Então, como que a gente sabe isso? A gente sabe o que aconteceu nesse período baseado no estudo de duas ciências principais, tá? Então, a primeira dessas ciências é a arqueologia. A arqueologia é uma ciência que utiliza o processo de coleta e escavação e estuda os costumes dos povos antigos através do material que restou da vida deste povo. Ou seja, eles vão lá num sítio arqueológico e eles conseguem fazer uma pesquisa para achar restos de construções, utensílios, ou até alguns restos físicos que podem ter restado desse povo, sabe? Alguma coisa arquitetônica e, obviamente, não estuda só a pré-história, tá? A arqueologia é usada no estudo de várias áreas da história. Aqui é uma arqueóloga, né? Limpando ali o vaso. E aqui um carinha limpando um crânio recém-encontrado. E a outra ciência, né, que a gente utiliza muito na pré-história é a paleontologia. Ela é a ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos do passado a partir de seus fósseis, tá? Apesar, né, dos hominídeos não terem contato, né, com os dinossauros e que eles foram extintos há muitos milhões de anos, mais ou menos 60 milhões de anos antes dos hominídeos existirem, a paleontologia ela é mais focada no estudo destes animais, tá? Mas ela tem o estudo sobre todos os animais pré-históricos, tá? Aqui a foto de um dinossauro e ali escavação de uma ossada. E essas duas ciências fazem suas pesquisas baseadas na análise do que, né? Uma das coisas que eles usam bastante para se basear de como foram as coisas ou quais espécies que viveram na pré-história, né? É o estudo dos fósseis, tá? Aqui tem um fóssil que foi encontrado na Amazônia, tá? É de uma tartaruga pré-histórica e a carapaça dela é do tamanho de um carro, tá? Olha ali um homem em comparação a essa tartaruga. Eles acreditam que ela tenha vivido entre 13 e 7 milhões de anos atrás. Então, a pré-história, sim, havia bastante animais grandes, tá? E a gente sabe isso através do estudo dos fósseis. Então, outra forma para saber como eram as coisas na pré-história era através das pinturas rupestres. Eu trouxe dois exemplos para vocês aqui. O primeiro é de uma caverna na França, que é a pintura de animais, e a outra que é a pintura de diversas mãos de uma tribo na Argentina, na Cueva de las Manos. E também por resquícios de acampamentos, né? Onde os antigos hominídeos e já o homem das cavernas passou, ele deixou resquícios da sua passagem, que é restos de animais, né, como é o caso dos sambaquis, que são várias conchas que eles deixaram lá, restos de fogueira, pedras, utensílios que eles podem ter usado e ter deixado por ali, tá? Então, mesmo onde houve algum assentamento de um grupo, principalmente desses ali que eles criavam e modificavam a natureza, a gente tem como saber o que eles faziam ali, como eles viviam, que tipo de comida eles comiam, como eles dormiam, como eles enterravam os mortos, tá?
baseado nesses estudos. E aqui é mais voltado para a parte arqueológica, tá? E a pré-história ela é dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais, tá? Nessa videoaula a gente só vai ver os hominídeos, o criacionismo, aí a gente não vai ver essas divisões da história. Próxima videoaula vai ser só sobre o paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então, quando a gente pensa em pré-história, a gente pensa em origem do mundo, origem do ser humano, origem da vida, né? Então, na opinião sua, qual é a origem da vida? Como que a vida surgiu na Terra? Pensa aí. Pensou? Beleza. Depois me conta o que é. Mas, principalmente, tem duas teorias, tá? Existem várias teorias, mas essas duas teorias são as principais nos dias de hoje, tá? Porque o ser humano, ele sempre tentou saber, ficou questionando qual era a origem dele, de onde ele veio, como ele surgiu. E essas duas linhas são o evolucionismo e o criacionismo. Então, vamos ver o que são esses dois. Criacionismo. O criacionismo defende a ideia de que a vida como a gente conhece hoje foi criada por um Deus superior e eterno. Então, ela acredita que tudo que existe hoje foi criada por um Deus superior e eterno da forma que ela está agora, tá? Isso aí abrange várias vertentes de várias religiões. Por exemplo, a gente tem teorias do criacionismo das religiões atuais, a gente tem teoria do criacionismo dos índios, a gente tem teoria criacionista dos povos nórdicos, dos povos celtas, dos gregos, dos egípcios, tá? Porque o homem, como eu disse, ele sempre quis saber a sua origem, tá? E existe também uma vertente do criacionismo que defende o design inteligente. O que é o design inteligente? Ele acredita que durante a evolução das espécies, um ser divino inteligente projetou e ordenou essas evoluções, ou seja, o ser humano evoluiu, mas ele que ajudou o ser humano nessa evolução. Ou existiu uma interferência divina, não aconteceu por acaso, tá? E essa teoria do design inteligente acredita que tem intervenção divina tanto na evolução dos seres humanos, quanto de animais e quanto da fauna, tá? O evolucionismo, ele é a teoria mais aceita pelos cientistas atualmente e ele acredita que a diversidade de seres vivos e espécies que a gente tem hoje tiveram sua origem na transformação dessas espécies ao longo do tempo, tá? E os naturalistas Charles Darwin e Alfred Wallace concluíram em suas pesquisas que os seres humanos mais bem adaptados ao ambiente transmitiam essas características de sobrevivência para as próximas gerações, enquanto as menos adaptadas tendiam a desaparecer. Tá? Eles fizeram diversos estudos em várias partes do mundo, comparando vários animais para chegar nessa teoria. Tá? Mas o que isso quer dizer na prática? Então, Darwin disse que para acontecer isso deveria ter uma seleção natural. A seleção natural é, por exemplo, existiam diversas girafas com pescoço curto, médio e longo, tá? Como começou, digamos, a faltar alimento mais baixo, as girafas tiveram que esticar cada vez mais o pescoço para comer as folhas das árvores mais altas, que lá na África tem bastante desse tipo de vegetação. E o que aconteceu? Infelizmente, as girafas que tinham o pescoço curto começaram a morrer, e só as girafas com o pescoço mais comprido continuaram sobrevivendo, e elas tiveram filhos com outras girafas com o pescoço mais comprido. Então, duas girafas com um gene de pescoço comprido. Então, seus filhinhos tinham o pescoço comprido também. Então, foi assim, foi uma seleção natural. As girafas que tinham o pescoço curto morreram, enquanto as que tinham o pescoço longo sobreviveram mais tempo e continuaram passando sua linhagem genética. Então, pessoal, agora vamos conhecer os hominídeos. Os hominídeos que surgiram, há 7 milhões de anos atrás. Então, vamos conhecer a história deles. O Sahelanthropus, tá? Eu não tô xingando vocês, esse é o nome dele mesmo. Ele é o hominídeo mais antigo que foi descoberto até hoje. Pode ser que nós descobrimos outro mais antigo em breve, mas por enquanto ele é o mais antigo. Ele foi descoberto no centro-norte da África, tá? Nas savanas, e na região hoje conhecida como Chad. Ele era bípede e se alimentava de sementes e raízes.
No livro de história de vocês, se vocês consultarem, vai lá estar dizendo que o hominídeo mais antigo é o Australopithecus, tá? Mas o livro está desatualizado. O Sahelanthropus é uma nova espécie que foi descoberta no ano 2000, tá? Ele era bem parecido com o chimpanzé. Então vamos para o Australopithecus, tá? O Australopithecus, como a gente pode ver aqui, ele tem características, digamos, mais humanas do que o anterior, né? Ele surgiu lá no sul da África entre 4 milhões e 1 milhão de anos atrás. Eles eram bípedes, tinham braços longos, mas eles não sabiam criar nenhum tipo de ferramenta. Não sabiam criar ferramentas para se defender, nem criar utensílios. Então, agora a gente vai estudar o gênero dos homos, tá? Que é outra vertente evolutiva, tá? E que deu origem a nós, né? Os Homo sapiens. Então, o primeiro que a gente vai ver é o Homo habilis. O Homo habilis, ele já tem a habilidade de criar alguns objetos, alguns utensílios simples de pedra. Ele se alimenta de vegetais e carne, só que não tanta carne quanto os próximos hominídeos que a gente vai ver, e provavelmente tinha uma forma de linguagem. Ele viveu entre 2 milhões de anos, viveu 2 milhões de anos atrás, no leste da África. Lembrando que toda a vida tem sua origem na África, tá? Todos os hominídeos têm origem na África. Depois eles se espalham para outras regiões do mundo, mas a origem deles é na África. E agora vamos ver o Homo erectus. Ele tinha esse nome porque ele já conseguia ficar com a coluna ereta, como um dos seres humanos de hoje em dia, tá? Ele viveu de 1,8 milhão a 200 mil anos atrás. Ele criava utensílios de pedra lascada, como machados, então ele já criava utensílios mais sofisticados. Dominava o fogo e foi o primeiro a deixar a África a caminho da Europa, tá? Aqui o cérebro dele dos homos começa a crescer bastante, porque com o consumo de carne e o domínio do fogo, que facilitava também o consumo de carne e para a carne não estragar tão fácil, ajudou muito a ter acesso à proteína. Isso que fez o cérebro dos homos começar a crescer cada vez mais. Então, pessoal, a gente está chegando nos dois últimos, tá? E o primeiro aqui é o Homo neanderthalis, que ele viveu de 230 a 30 mil anos atrás, na Europa e na Ásia Ocidental, numa região que em regiões que faziam muito frio, né? E eles foram os primeiros a enterrar os seus mortos. Até então, os homos não enterravam os seus mortos, né? Os hominídeos, em geral, não enterravam. Eles foram os primeiros a criar o sepultamento. Eles eram ótimos caçadores e eles eram muito parecidos com o ser humano moderno. Pouquíssimas coisas de diferente existiam entre eles e o Homo sapiens sapiens. E daí, por fim, o Homo sapiens, né, que somos nós, o homem moderno, e ele é adaptado a diferentes tipos de ambiente, ele constrói instrumentos variados e sofisticados, como armas, armadilhas, colares até, começa a confeccionar roupas mais elaboradas, e ele surge por volta de 30 mil anos atrás. E há 100 mil anos ele começa a migrar para outros continentes, tá? Ele é uma espécie que ela começa a se espalhar pelo mundo. E ela foi a única espécie dos Homo a sobreviver. Então, pessoal, esse foi o fim da nossa videoaula. Bons estudos!